Olá! Neste vídeo eu vou demonstrar como você pode pintar um tomate realista com tinta óleo. Aliás, 2 tomates. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Masa e se você gostar do vídeo, curta, comente, compartilhe. Siga-nos lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Lá está como Violim Masa Atelier. Agora bora pro vídeo. Para essa pintura, eu vou usar como referência esta fotografia. E aí eu já tenho o desenho, como você pode ver, já está feito aqui na tela. Essa tela é 20 por 30, essa é a medida dela. Ela já foi previamente preparada com 2 camadas de gesso acrílico para receber a pintura a óleo. E aqui, como você pode ver, ela está dividida em 3 partes aqui na vertical e na horizontal também. Então eu usei aqui a regra dos terços para fazer essa divisão, que é uma divisão muito interessante para você aplicar nas composições das suas telas e resulta assim numa harmonia muito grande. Então aqui, ó, como você pode ver, tem essa linha que é a linha da mesa. Aqui está coincidindo exatamente no terço, né? Nessa divisão aqui. Na vertical também tem as 2 linhas e eu posicionei os centros dos tomates bem coincidindo com essas linhas dos terços na vertical. Então assim, o que é interessante você prestar atenção quando você vai fazer sua composição é você observar os espaços vazios e os espaços ocupados pelos elementos, né? Vazios, na verdade, né, a gente fala assim porque é a distinção entre a figura, que no caso aqui são os tomates, e o fundo. Então esse equilíbrio você pode trabalhar muito bem com ele e você consegue bons resultados quando você tem esse equilíbrio. Por exemplo, se você fizer o tomate pequeno demais aqui, ele vai sumir na tela, vai ficar muito fundo para pouca figura. E o contrário também, né? Se você aumenta demais, a não ser que você queira esse efeito, mas o ideal mesmo é você buscar esse equilíbrio para você ter uma harmonia, né, na sua pintura. Quanto aos materiais, eu vou começar pelas tintas. Vou mostrar aqui a minha paleta. Ela já está aqui, né, colocada, já está certinho aqui disposta as tintas na paleta. Essa é uma paleta de vidro, ela é pintada no fundo. Na verdade, a primeira camada foi com branco e a segunda com azul, por isso que ela parece azul assim. Mas é interessante que você, se você usar uma paleta de vidro, então você faça essa pintura embaixo, ou então você coloque papel branco. Tem um vídeo aí que eu só falo de paletas, aí você pode conferir direitinho, né? Improvisar suas paletas. Voltando aqui na nossa tinta, aqui na disposição das tintas na paleta, eu tenho aqui o branco de titânio, que não pode faltar, o azul ultramar, azul de fitalocianina, azul cobalto. Na verdade, esse azul cobalto ele tá aqui porque ele já estava aqui na paleta. Esse azul ele é uma mistura de azul ultramar com branco de titânio, então é desnecessário você comprar essa tinta. Aqui o verde esmeralda, preto de Marte, que é um preto ideal para as misturas porque ele não prevalece, é um preto mais suave do que aquele preto que você vê lá escrito no rótulo, preto, só escrito preto. Então esse um aí, ele prevalece bastante. Então para você que está iniciando, é interessante você adquirir o preto de Marte. E nem só para quem está iniciando, na verdade ele é um preto que se dá melhor com as misturas nas cores escuras principalmente. E aqui nós temos o alizarin crimson, vermelho cádmio escuro, alaranjado de cádmio, amarelo
limão permanente. Esse amarelo aqui é amarelo óxido transparente. Na verdade, eu nunca usei esse amarelo, eu vou experimentar aqui. Parece, ele é bem interessante, né? Então ele é um amarelo mais escuro do que o amarelo cádmio, ou aliás, o amarelo limão permanente. Então pode ser que vai dar bom aqui. E aqui tem o marrom, que é aquele sombra queimada, e também o terra de siena natural. Aí você pode perguntar assim, mas puxa vida, eu vou precisar comprar todas essas cores? Eu vou te dizer que não é necessário. Eu vou falar aqui de uma paleta bem básica que vai servir muito bem para você começar a sua primeira tela. E claro, para você pintar as outras também. E depois, se você gostar, que eu tenho certeza que você vai gostar, você compra outras cores e vai experimentando para ver também qual paleta que você mais se adapta. Então, vou falar dessa paleta. Você pode adquirir o azul ultramar, o branco de titânio, que é lógico, é indispensável o branco, o preto de Marte, o vermelho cádmio ou o alizarin crimson, e também um amarelo cádmio ou amarelo limão permanente, como esse aqui. E recomendo também que você adquira esse sombra queimada, porque o sombra queimada, ele na verdade é uma mistura de vários pigmentos, mas ele é uma boa cor para você escurecer umas partes. E eu esqueci também, eu vou colocar na minha paleta, terra de siena queimada. Terra de siena queimada, ele é avermelhado, mas se você misturar ele com um pouquinho de preto e um pouquinho de amarelo, você vai ter um sombra queimada. Quanto aos pincéis, eu vou utilizar 5 pincéis. São esses daqui, vou apresentar um por um. Esse aqui é o da Tigre, série 141, pelo longo e é pelo de Marta, é bem macio. Este aqui é o número 8, que também é da Tigre, só que ele é redondo, pelo de Marta também. Este também, pelo de Marta, ele é chato, ele é número 12, da série 141. E este daqui também é chato, né? Também é pelo de Marta, só que esse é da Ceramic, é número 8. Esse aqui, que é redondo também, pelo artificial, número 4, da Ceramic. Bom para fazer detalhes. E depois também para você fazer a sua assinatura no quadro. Então são esses os pincéis. Mas caso você não encontre desse aqui, que é o de pelo de Marta, redondo, que não é muito fácil de achar, você tendo esses 4 aqui, tá ótimo, não precisa desse, tá bom? Então, beleza. Você vai precisar também de um paninho ou papel, né, para fazer a limpeza do seu pincel. E detergente, aqui tem detergente com um pouco d'água e água para você enxaguar o seu pincel. Então, acho que era isso. Bora para o vídeo. Vou fazer a demonstração e vou explicando aqui no início, né, o passo a passo, as cores que você vai usar para fazer as misturas. Bom, aqui está o nosso desenho, foi feito a carvão, tá bem forte, então eu vou ter que tirar o excesso desse carvão. Eu posso tirar tanto com paninho quanto com pincel. Eu vou tirar com pincel o excesso. Agora eu vou apagar as linhas de grade. Beleza. Agora a gente vai começar a pintar.
Bom, eu apaguei demais essa linha, que é a linha da mesa, né? Mas tudo bem, aqui é a linha da mesa. Então, vamos começar com as partes mais escuras, né? Que eu falei, as sombras. Sombra própria e sombra projetada. Vou começar pelo tomate vermelho. E aqui eu tô usando somente EcoSolve para diluir a tinta, porque eu quero que seque mais rápido. E tô fazendo uma camada muito fina, muito transparente. Daí o tomate verde, então a mistura que eu tô usando aqui é a mesma, tanto do tomate vermelho como do tomate verde. Acontece que as proporções são diferentes. Estou misturando alizarim crimson com verde esmeralda. Só que as proporções, então, nesse caso do verde, tem mais verde. E no caso do tomate vermelho, tem mais vermelho, mas os dois têm as mesmas cores. Vou trabalhar o fundo agora. Para o fundo, eu tô fazendo uma mistura de azul ultramar, um pouquinho de laranja e um pouquinho de branco. Para o chão, mesa no caso, tô fazendo uma mistura de sombra queimada, azul ultramar, alizarim crimson e branco. Ah, coloquei um pouquinho de preto também. Preto de Marte. Tô acrescentando mais branco. Aqui eu coloquei primeiro isso para ver como que tava a cor, para testar. Então aqui nessa sombra tem as mesmas cores que tem aqui, com quase nada de branco. E a tinta tá bem diluída também. Só que como ela é mais escura, então predomina.
Aqui eu enxuguei o pincel e vou tirar o excesso dessa área aqui do fundo, porque aqui a sombra é mais clara um pouco. A sombra mais escura, ela sempre está mais próxima do objeto. Conforme vai aproximando, que nem aqui, a mesa, esse lado da mesa está mais próximo do observador. Então, a cor aqui deve ser um pouco mais quente do que a cor que está aqui no fundo. Como que é isso? Aqui eu vou acrescentar mais branco e aqui menos branco e um pouquinho mais de sombra queimada. Naquela mesma mistura que tinha sido feita anteriormente. Nessa transição do fundo para o primeiro plano, eu limpo o pincel e vou fazendo a mistura na tela mesmo. Com o alizarin Crimson, eu vou começar a trabalhar o tomate vermelho. Eu estou trabalhando com a tinta bem diluída, só com solvente. E repare que eu estou fazendo o movimento do pincel seguindo o formato do tomate. Agora eu vou trabalhar o tomate verde. Também com a tinta bem diluída, preenchendo agora a área mais iluminada. E essa mistura aqui é verde com amarelo, verde esmeralda com amarelo limão permanente.
Ele ficou com um aspecto meio aquarelado, mas é justamente assim para a gente fazer essa primeira camada. Esse pincel tá limpo e é só para a gente conseguir tirar essas marcas do outro pincel. Então aqui eu tô fazendo uma suavização aqui das pinceladas do outro pincel. Aqui já praticamente secou. Agora com preto cromático, que é a mistura do azul ultramar, alizarinho crimson e verde esmeralda, eu vou fazer o cabinho dos tomates, o fundo. Finalizada a primeira camada com solvente, a tinta foi apenas misturada com solvente. Agora a gente vai entrar com uma segunda camada com mais tinta e também com medium. Esse medium é uma mistura de 2 partes de solvente com 1 parte de óleo. Ainda começando trabalhando a parte mais escura. Alizarin crimson com verde esmeralda. E agora um pouquinho de vermelho cádmio nessa área. Aqui foi acrescentado um pouquinho de branco, um pouquinho de amarelo e laranjado cádmio. Nessa parte da frente eu não vou acrescentar branco. O branco é só para cá, porque ela tá mais para trás. Com o pincel limpo agora, vou homogeneizar as áreas. Se bem que meu pincel tá sujo. Agora vamos para o tomate verde. Aqui eu tô usando verde esmeralda, aquele amarelo óxido transparente
e um pouquinho de amarelo limão permanente. Nessa área de sombra, eu vou acrescentar um pouquinho de azul a essa mistura. E aqui eu tô acrescentando a Alizarin Crimson, o verde esmeralda e o azul. Tô usando o azul cobalto. Acrescentei azul ultramar. Nessa parte da mesa eu tô colocando sombra queimada, terra de siena natural, amarelo, óxido transparente e branco, acho que eu já falei. Desse lado um pouco de azul. Aqui nessa área, tô pondo sombra queimada com um pouco de alizarim. Simular aqui os veios da mesa, da madeira.
Um pincel limpo, macio, aquele pequeno, eu vou suavizar essa interseção aqui, essa divisão aqui entre o tomate e o fundo, para não ficar com aspecto de uma figura recortada e colada em cima. Bom, chegamos ao final desse vídeo. Se você ficou até aqui é porque você acompanhou a pintura desses tomates e espero que tenha contribuído para você se encorajar e começar a pintar. E se tiver dúvida, coloque aí nos comentários que a gente sempre vai responder. E também eu quero relembrar que o que foi colocado como importante foi a questão do desenho, de você fazer o desenho, delimitar bem as áreas que você vai pintar, definir esse desenho, definir a sombra, a luz dos objetos, dos elementos e também buscar esse equilíbrio na composição, não fazer o desenho dos elementos nem muito pequeno e nem muito grandes, E também aqui eu mostrei para você a questão dos terços, como que eu quis compor esse trabalho, Que foi aqui, eu deixei a linha dos terços exatamente no centro dos tomates, E também aqui, a linha da mesa, ela está exatamente na linha de um dos terços na horizontal. Então é isso, ficamos por aqui. Um abraço. Até o próximo vídeo e muito obrigada por você assistir.